Olá, pessoal, bem-vindo novamente ao meu canal. Estamos aqui hoje com um assunto muito interessante. Gostaria que vocês ficassem e permanecessem até o final do vídeo para poder entender sobre 4 questões super importantes que eu irei falar sobre autismo. Conceito. Você sabe qual é o conceito de autismo? As pessoas às vezes confundem, né? O que é o autismo? De onde ele vem. Então, a gente vai falar sobre conceito, número 1, características, número 2, variedade de níveis, número 3, e sinais do autismo, número 4. Fiquem até o final do vídeo, porque vocês irão aprender muito. Até já! Conceito. O que define o autismo? Na verdade, o conceito de autismo, bibliograficamente falando, trata-se de um transtorno neurobiológico. Então, quando as pessoas perguntam para a gente, mas é genético, mas não é genético, o conceito de autismo está pautado na questão de um transtorno do espectro autista, que antes falávamos como transtorno global do desenvolvimento, e hoje tudo virou TEA, certo? Com certeza vocês já devem ter ouvido falar em um termo também bastante utilizado até hoje, que é síndrome de Asperger ou Asperger, como alguns médicos dizem. Então, todas essas nomenclaturas, pelo DSM, que é o Dicionário de Saúde Mental 5, que é o último DSM atualizado que nós temos, só temos agora a classificação realmente do TEA, ok? Então, resumindo, autismo é um transtorno neurobiológico. E você sabe o que é um transtorno neurobiológico? Fala sobre herança genética, passar de pai para filho, ou a parentalidade materna ou a parentalidade paterna pode trazer essa carga genética e gerar, na verdade, a gente nem usa a palavra disfunção aqui, né? Mas essa condição, tanto fisiológica quanto biológica do paciente. E quando a gente fala disso, a gente lembra também do quê? Características. Quais são as principais características de um indivíduo, um paciente ou uma pessoa que traz a questão genética do autismo? A gente vai falar agora um pouco dessas características. Características. Vocês sabem quais são as principais características que envolvem o universo do autista? A primeira característica seria contato visual breve. Essas pessoas elas têm muita dificuldade, às vezes, de fazer contato visual. A segunda característica seria a alteração ou a sensibilidade auditiva. Elas têm muito problemas com barulhos, muito agudos, ruídos. A terceira característica seria a olfativa. Eles sentem cheiros, eles têm uma facilidade de identificar esses cheiros. E a quarta característica seriam as características sensoriais ou neurosensoriais. Tecidos, texturas, eles são muito críticos com essa questão que acaba incomodando muito, né? A parte do tecido, coisa muito pastosa. Então, essas são as 4 principais características do autismo. Vamos falar dos níveis, né? Porque eles são muito variáveis e tem muita confusão quando a gente fala de nível, né, de autismo. Mas é nível 1, nível 2, nível 3. Antes a gente falava que eles eram leves, que hoje ele passou a ser nível 1, moderados, que seria o nível 2, e severos, que seria o nível 3. A nomenclatura médica hoje se atém mais a esse tipo de fala, então nível 1, nível 2 e nível 3. Só que nós, psicólogos e terapeutas que já acostumamos atendê-los, sabemos que é leve, moderado ou grave. Sinais. Olha que coisa interessante. Tem gente que confunde muito características autísticas com sinais autísticos. Os sinais, eu vou dizer para vocês, que estão mais relacionados à questão da integração social. Por exemplo, uma criança que vai a uma festa, num buffet, e não brinca com outras crianças. Isso já é um sinal. A escola, quando percebe que essa criança no intervalo, ela não interage com os seus pares,
ou seja, crianças da mesma idade. Um adulto na vida acadêmica, que sempre na hora do intervalo ele fica, né, lá no canto. Então vocês percebem que um dos maiores sinais do autismo é a questão social? Isso sim é um dos principais, na verdade, sinais que eles apresentam. A dificuldade da integração social. E outros sinais muito presentes dentro da característica do espectro são sinais principalmente que aparecem no trabalho. As pessoas se reúnem no final do dia para comemorar um aniversário. O autista ou o TEA, ele sempre vai dar um jeitinho de dar uma desculpa, né, de socialmente não performar. Eles têm muita dificuldade para performar ali, né, de fazer grupos. Geralmente, conversa de 1 para 1 flui muito bem. Mas quando os grupos já aumentam, né, o número de pessoas, eles se sentem mais desprovidos. Às vezes, eles têm um repertório extremamente contínuo, que a gente chama de hiperfocos. Então, eles gostam muito de falar sobre determinados assuntos, que podem não ser os assuntos que permeiam a roda de conversa ou a mesa de conversa. Aí, só por isso, ele já se sente um pouco excluído, né, ou excluída deste contexto. Esse é um outro sinal. Um outro sinal é que o autista gosta muito de rotinas. Ele precisa das rotinas para poder se organizar internamente. Então, se externamente não existe uma rotina, o horário de reunião para ele, se é toda segunda-feira, às 8 da manhã, é nesse horário que ele se programa. Se começar às 8h30, ele já se desestabiliza, porque, nossa, mas então é muito difícil assim descobrir os sinais, ou não é que é difícil, mas para o autista isso é muito pesado, porque acaba criando nele uma carga que a gente chama de carga sensorial. E isso acaba desestabilizando o dia a dia, a gente chama de AVDs, as atividades de vida diária desse autista. Por conta essa sobrecarga sensorial, né, que os autistas têm, independente de estarem inseridos dentro de um ambiente com uma carga horária excessiva, que é muito comum eles terem burnout, né? A maioria do transtorno de burnout, síndrome de burnout, eles acabam se acometendo disso por não darem conta dessa carga sensorial. É como se eles tivessem que oferecer mais do que o corpo permite. Então, eles se fadigam mais, eles se cansam mais, eles se estressam mais, né? Os movimentos estressores internos do autista são muito mais intensos do que os de quem não, né, não teria essa condição. Pois é, que bom que você ficou comigo até o final desse vídeo. Não se esqueça que, a partir de agora, todas as quintas-feiras, teremos vídeos trazendo muita informação aqui no canal para vocês e eu conto com a sua participação. Deixe o seu comentário, coloque lá o seu like, faça com que esse canal possa crescer cada vez mais, porque é o objetivo do canal, levar informação, e eu espero você para o próximo vídeo.